Boa noite, meus irmãos, encarnados e desencarnados, sejam todos bem-vindos a essa casa. Eu sempre digo que é a casa onde eu mais me sinto bem. Vamos fazer a nossa oração para que a gente se ligue à espiritualidade, para que a gente se harmonize com o ambiente espiritual da casa. Nós te agradecemos, amigo e Zedi, por mais uma vez estarmos livres do nome para procurarmos compreender um pouco melhor os teus ensinamentos, que são uma síntese das leis de Pai. Te pedimos a tua bênção para o trabalho de hoje, que nós sejamos assistidos por espíritos benévolos que nos auxiliem a fazer comentários que sejam úteis, e que todos nós que aqui estamos encarnados e desencarnados, ao sair dessa casa, estejamos com os nossos corações serenados, confiando um pouco mais na sabedoria, na bondade e no amor do nosso Pai. Agradecidos a Deus e a Jesus, contando com a presença dos benfeitores espirituais desta casa, nós iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, como a nossa irmã falou, nós vamos comentar hoje o item 18 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos. E o item 18 é uma comunicação do Espírito Lacordaire, que foi um padre dominicano contemporâneo do Kardec. Ele nasceu em 1802 e desencarnou em 1861. E em 1863 ele deu essa comunicação que nós vamos comentar agora e que recebeu de Kardec o subtítulo de Bem e Mal Sofrer. E ele começa dizendo assim: quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos que encontram na terra, quer ocupem tronos, quer estejam sob a palha, todos sofrem. Mas, diz ele, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los a Deus. O que é o sofrimento? O que é a dor? A dor é uma sensação desagradável física ou moral que indica que alguma coisa não está bem na nossa vida. E ela foi colocada no nosso mundo para que preserve o nosso corpo físico e também para nos auxiliar a evoluir moral e intelectualmente. Sempre que nós estamos numa situação confortável, tranquila, a nossa vontade é permanecer nessa situação confortável, tranquila. Até se costuma dizer, que nós gostamos muito de sombra e água fresca. Mas, se ficar muito tempo numa situação de conforto, a nossa evolução começa a diminuir e começa a estagnar. Então é necessário, enquanto nós estamos nessa nossa condição de espírito, em busca do aperfeiçoamento espiritual, que haja permanentemente, de vez em quando, uma alteração, uma dificuldade, para que a gente procure mudar a nossa condição. Porque cada vez que nós estamos numa situação que trabalhamos para mudar essa condição, nós estamos aprendendo um pouco mais, nos tornando um pouco mais experientes, e mais do que isso, como a gente disse antes, essa situação de desconforto, essa dor, indica que alguma coisa não está bem na nossa vida. Então, é natural que nós não tenhamos permanentemente uma vida de conforto e de tranquilidade. Sempre vai haver, enquanto estamos na condição de espíritos imperfeitos, momentos de tensão, de preocupação, de perturbação e de dor, que fazem parte da trajetória do espírito que está andando, como diz Emmanuel, a caminho da luz. Quando nós adoecemos, normalmente o órgão que está doente, normalmente ele dói, para nos avisar que alguma coisa está errada ali por dentro. Se não acontecesse isso, se não houvesse a dor para avisar quando nós estamos doentes, provavelmente muitos de nós não chegaríamos à fase adulta. Há pessoas raras, mas há,
que não sentem nenhuma dor. E aí, isso é um grande risco, principalmente na infância. Imagina, a criança está doente, não sente dor, não sente desconforto, ela caiu, quebrou um braço, uma perna, quebrou um dedo, ela não sente nada. Então os pais têm que estar sempre em alerta permanente, para evitar a morte da criança, porque ela não sabe que está com alguma coisa errada no seu corpo. Então, em termos físicos, é imprescindível que a dor exista para que ela ajude a preservar a nossa integridade física. Eu não gosto da dor, é natural que nenhum de nós goste da dor. Mas ela é uma das nossas maiores aliadas, não só, como eu disse, para a preservação do corpo, como também para que a gente evolua, porque a dor, ela nos mostra que alguma coisa errada no nosso corpo ou na nossa vida. Quando a gente sente fome, ele se alimenta, dá aquela sensação de saciedade, ele se sente confortável, mas isso não dura permanentemente. A saciedade, depois a dor volta, nos inquietar, ele se alimenta de novo, passa mais algumas horas, tem que se alimentar de novo. Por que isso ocorre? Porque se não precisasse nos alimentar, a gente ia passar a maior parte do nosso tempo na ociosidade. A nossa evolução intelectual e, por consequência, a evolução moral, seriam muito mais lentas do que são. Com a sabedoria que o Pai tem, Ele nos deu esse corpo que, além de perecível, ele precisa ser alimentado a cada certo número de horas, e isso faz o quê? Nos obriga a trabalhar regularmente para a manutenção desse corpo. E nesse trabalho a gente desenvolve o intelecto e, mais do que isso, como poucas vezes a gente tem condições de trabalhar isoladamente, a maior parte das vezes no nosso trabalho nós temos contato com outros encarnados, também, além de desenvolvimento intelectual, nós temos nosso desenvolvimento moral, porque nesse contato com pessoas tão imperfeitas quanto nós, há esses embates de personalidade, e a gente aos poucos vai desenvolvendo, aprendendo a compreender as dificuldades, como diz Emmanuel lá no livro Perante Jesus, vamos aprendendo a compreender as dificuldades do outro, vamos aprendendo a cooperação, o valor da cooperação, há uma série de situações nesses convívios que nos auxiliam a crescer moralmente. Especialmente as imperfeições morais do nosso irmão. Como é que eu vou aprender a ser paciente se eu não convivo com alguém que exija a minha paciência? Como é que eu vou aprender a perdoar se ninguém me incomoda, ninguém me ofende, ninguém prejudica? Então, as imperfeições de uns de nós ajudam os outros, a desenvolver as perfeições que precisam ter. Embora nesse nosso atual estágio evolutivo, isso ocorra com perturbações, com dores morais, E essas dores ocorrem por quê? Porque nós não temos as qualificações suficientes para conviver com os nossos irmãos sem perturbações. Por exemplo, vamos usar de uma hipótese que não tem nada a ver com a realidade. Imaginemos que eu seja uma pessoa completamente humilde. E aí vem alguém aqui, me desanca, me xinga, me ofende. Se eu for uma pessoa completamente humilde, o que ele vai fazer não vai me perturbar em nada. Mas como eu não sou uma pessoa humilde, eu vou me irritar, posso não bater na pessoa. Lá por dentro vai ter aquela vontade de torcer o pescoço e tudo mais. Isso acontece por culpa dele? Não, é porque eu ainda não sou humilde o suficientemente. Por que a gente tem que se aperfeiçoar? Para que nós sejamos donos da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Para que o que acontece no exterior não nos perturbe. Esse é o objetivo do aperfeiçoamento do espírito. Nós temos que evoluir o suficiente para que nada que aconteça ao nosso redor nos equipe. Um dia vamos chegar lá, mas leva um certo tempo. Para se ter uma ideia, o Kardec nos coloca a evolução em mundos de primitivos, provas de expiações, de regeneradores, mundos felizes, celestes ou divinos. Nós estamos recém queremos, não estamos querendo sair da segunda fase, que é o mundo de provas de expiações, tem muito chão pela frente. Mas depois que nós adquirirmos o controle sobre as nossas emoções, quando o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ambição não tiverem tanto domínio sobre nós seremos muito mais felizes do que somos hoje.
Até se formos pensar um pouco, a maior parte das vezes em que a gente se perturba não é pelo que acontece conosco, mas porque a gente se impacienta porque o mundo, infelizmente, né? Deus não perguntou para nós como é que a gente queria que ele fizesse o mundo. E aí o mundo não é feito como a gente quer, a gente se incomoda. Ah, o governo não é o que eu gosto, as pessoas não são o que... Não existe ninguém que seja exatamente como a gente gosta. E aí a gente se perturba, quando na verdade isso é um grande equívoco que a gente comete. Quando eu fixo a minha atenção nas imperfeições alheias ou nas coisas que ocorrem, que não são o que eu queria que ocorresse, eu estou tirando de mim mesmo o controle sobre a minha felicidade. Mas esse, com o tempo, a gente vai adquirir. Nós estamos, todos nós, espíritos humanos, sujeitos a uma coisa chamada beotropismo, que é aquela força que nos impulsiona no rumo do Criador. Não no sentido espacial, porque nós nunca estamos espacialmente longe do Criador, mas em termos de evolução, em termos de posicionamento mental, em termos de sentimento. Quanto mais aproximados do Criador, pela mente, pelos sentimentos, mais felizes nós seremos. Enquanto isso, nós estamos, como a gente disse, né, há pouco, volta e meia está desconfortável, está triste, está incomodado, está sofrido, está infeliz, porque a gente ainda não atingiu esse grau de aperfeiçoamento. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa resolve comprar um carro. Aí ele diz, quando eu tiver um carro, eu sou um camarada feliz. Aí ele compra o carro e fica feliz. Quanto tempo dura essa felicidade? Às vezes, alguns dias, às vezes alguns meses, nunca alguns anos. Dali a pouquinho aquele carro já não é mais suficiente, a pessoa quer uma posição melhor no emprego, ou uma casa melhor, ou alguma outra coisa, uma conquista amorosa, alguma outra coisa, né? Porque o carro já não é suficiente para ele se sentir tão feliz assim. E quando ele conquista essa outra coisa, naquele momento que conquistar, ele se sente mais feliz, mas isso também dura um certo tempo. A única coisa que vai nos dar a felicidade permanente é a evolução espiritual. Quanto mais evoluídos, mais felizes nós seremos. Até porque a evolução espiritual é uma coisa que a gente não perde nunca. Eu nunca vou regredir no meu processo evolutivo. Todo o aperfeiçoamento, toda a aquisição que eu conquistar, ela fica comigo permanentemente. O dia que eu deixar de ter alguém orgulhoso, o orgulho nunca mais vai fazer parte da minha personalidade. E qualquer perfeição que eu adquira, eu jamais quero. As aquisições intelectuais, a gente pode perdê-las temporariamente, porque pode ser que a gente precise desenvolver o nosso intelecto num outro sentido e alguma coisa que a gente já sabe pode interferir. Por exemplo, uma pessoa que seja um exímio engenheiro, mas ele precisa aprender música. Ele, na reencarnação, ele pode vir com alguma dificuldade para seguir no rumo da engenharia. E que se não tiver a tendência, vai ter ele seguir no rumo da engenharia. Então ele pode vir com alguma limitação, ou mental, ou em termos de condições financeiras, ou o lugar em que ele vive, para ele não fazer uso daqueles conhecimentos que ele tem de engenharia. E ele vai ser colocado numa condição em que ele seja instado a aprender música. Mas isso não ocorre com relação às questões morais. Toda aquisição moral que eu tenho, ela está sempre junto comigo. Tanto que a gente observa, às vezes, pessoas com problemas mentais, às vezes os problemas são exatamente o mesmo de duas pessoas, e uma são pessoas com problemas mentais de bom temperamento, e outras são de temperamento difícil. Uma parece ter bom caráter, outra parece ter mau caráter. Então, a condição moral nossa, nós nunca perdemos aquela que a gente adquiriu. O que a gente perde em termos de condição moral são as imperfeições. E que bom que a gente pode perder as imperfeições, né? Mas as questões intelectuais, ou as questões intelectuais, a gente pode perder não só nesse exemplo que eu dei de a gente precisar adquirir outra coisa, mas também em nosso próprio benefício, quando a gente utiliza mal o intelecto. Uma pessoa de muito conhecimento, muita cultura, muita inteligência, que está usando mal a sua cultura, a sua inteligência, para se beneficiar e prejudicar os outros, ele pode
ter uma nova encarnação que tem limitações mentais. Os espíritos menos esclarecidos podem pensar, é castigo? É a muleta que ele precisa para não se comprometer mais, para ele não cair de novo. O Criador, diferentemente de nós, espíritos imperfeitos, jamais nos castiga. E se nós observarmos, nós, quando pensamos em castigo para alguém, normalmente, é porque a gente está irritado e esse castigo funciona mais como vingança do que como objeto de correção. O Criador, sempre que ele coloca numa situação que nos desagrade, é para nossa evolução, é para o nosso aprendizado, ou para impedir que a gente faça alguma coisa para se comprometer mais. Então a gente precisa evoluir, por quê? Porque quando o espírito souber tudo o que há para aprender, quando ele estiver desposado de todas as suas imperfeições e adquirido todas as qualidades que ele precisa, ele vai agir sempre em harmonia com as leis de Deus. Ele não vai se deixar dominar pelas emoções. E aí, quando acontecer alguma coisa que ele entender que está errado, ele vai saber que está errado, vai entender que está errado, mas não vai se perturbar com nós. A gente fica arriscando os cabelos quando acontecer alguma coisa que a gente não gosta, principalmente que fizer contra nós. Um espírito perfeito, ele vai saber o que é certo e errado, mas jamais vai se perturbar observando alguém agir errado. Mesmo quando é alguém que ele percebe que está fazendo alguma coisa que vai lhe causar sofrimento a esse alguém, ele sabe que daquela situação que às vezes vai causando sofrimento para a pessoa, vai sair um espírito mais aperfeiçoado, mais amadurecido, com mais capacidade de ser feliz. Aliás, eu lembro de até acho que eu já comentei uma vez, que essa questão de se perturbar com ações erradas não é uma coisa de espírito evoluído, é uma coisa de espírito imperfeito demais como nós. Eu até comentei uma ocasião aqui de dois espíritos conversando, um espírito meio Júlio assim, e um outro mais evoluído, né? E os dois olhando na época da Segunda Guerra, e vamos aliar de novo. E aí o espírito evoluído, calma, filho, deixa os homens guerrear em paz. Eles não estão te fazendo nada. Mas eles estão fazendo errado, faz parte do processo evolutivo deles. Eles vão aprender, vão sofrer e vão aprender depois. Você já fez muito disso. Então, os espíritos evoluídos, é claro que eles procuram fazer o que eles podem para evitar o nosso sofrimento. Mas o nosso sofrimento não faz com que eles sofram. Como acontece conosco aqui, né? Nós, quando vemos um filho, alguém que a gente ama fazer alguma coisa errada, a gente se escabela porque sabe que aquela pessoa que a gente ama vai acabar sofrendo as consequências. Mas tudo faz parte do aprendizado. Quando a gente conhece as leis de Deus, procura aprofundar esse conhecimento, a gente percebe que não existe nada que não possa ser corrigido, não existe mal nenhum que não possa ser compensado com o bem, e que aquele espírito que hoje a gente pode estar execrando por ser um grande criminoso, um dia vai ser um anjo iluminado, porque ele vai receber de Deus não só tantas oportunidades quanto ele precisar para evoluir, mas as condições para isso. Um grande exemplo da sabedoria do Criador e das condições que ele nos dá para cumprir as nossas tarefas aqui no mundo é a infância. Imaginemos a gente ter que criar um filho se os filhos nascessem adultos lá. Como é que os pais poderiam controlar o filho com más tendências? Então o filho nasce pequeno, frágil, como diz lá no livro dos Espíritos e no Evangelho. Primeiro com aquela aparência frágil, inocente, para que a gente tenha paciência com ele. Segundo, ele tem que ter essa mente limitada, porque senão ele vai querer dar vazão às suas imperfeições, aos vícios. Imagina, o espírito é viciado em álcool, ele reencarna se ele pudesse dar vazão, ele queria matar o corpo quando era criança, ia querer fazer uso de álcool quando era criança, ele ia acabar morrendo. Então, ele tem esse corpo limitado, permite que os pais o controlem, e mais do que isso, a fase de infância, principalmente até os 7 anos, é a fase em que a criança mais assimila noções de cunho moral que os pais podem
e devem transmitir a ele. Então, o Criador não só nos dá a condição de educar esses filhos, que muitas vezes são espíritos que lá no passado nós ajudamos a se transviarem das leis de Deus no caminho correto, e aí o Criador nos dá a oportunidade de reencaminhá-los. Mas não só a oportunidade, ele nos dá a oportunidade e as condições para isso. Então, é importante nós termos essa confiança no Criador, esse entendimento de que Deus é sábio, é justo, mas acima de tudo ele é bom, ele é amoroso, ele sempre quer o melhor para nós. Eu costumo lembrar que entre nós e Deus, o único que sempre age a nosso favor é ele, mesmo quando não nos contraria, né? Quantos de nós bebem, fumam, né? Quantas vezes se estressa, e nós espíritas sabemos que se estressa, quando a gente se irrita com alguém, está despejando uma carga de energia negativa naquela pessoa, mas antes disso está despejando em nós mesmos. A gente sabe que quando a gente está irritado, a gente está entrando em sintonia com espíritos perturbados e perturbadores, e a gente faz isso. O Criador nunca faz nada contra nós, mesmo quando ele faz coisas que nos perturbem. Mas observe o que mais diz Lacordaire. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta, é preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças. Então a prece nos faculta recebermos a ajuda que precisamos para enfrentarmos as nossas adversidades. Essas adversidades que fazem parte da vida de encarnado. Cada vez que a gente estiver passando por uma dificuldade e fizermos uma oração com fé, sempre vamos receber a ajuda que precisamos, embora nem sempre vamos receber a ajuda que queremos. Porque em espírito evoluído, ele nem sempre vai dar para o seu protegido aquilo que ele quer, mas sempre vai dar para ele aquilo que ele precisa. Mas essa colocação do Lacordaire aqui sobre a fé é extremamente importante. Como é que eu vou fazer uma prece pedindo para Deus, para Jesus ou para o meu anjo guardião a ajuda, se eu não acredito que eu vou ser ajudado? A fé para a prece é mais ou menos como o chip para um celular. Eu quero fazer uma ligação, eu quero falar com a mãe. Eu pego o telefone, digito o número dela, vai tocar lá. Mas se não tiver um chip no meu celular, eu posso passar o dia inteiro digitando, o telefone dela não vai tocar. Se na minha prece não tiver o chip da fé, eu posso passar o dia inteiro aqui orando. Se eu não estou acreditando, a prece não vai subir. Mas vejam, se tiver o chip da fé, e eu equivocadamente fizer uma oração para alguém que não pode me ajudar, mas a minha oração é feita com fé, ela vai ser ouvida por quem pode me ajudar. Vejam a importância e como a fé faculta que a gente receba a ajuda que precisa. Lá no livro Entre a Terra e o Céu, tem uns exemplos mais conhecidos dos espíritos, da menina que está orando para a mãe desencarnada, porque a madrasta está doente, mas a madrasta está doente porque a mãe desencarnada está obsediando a madrasta. Porque a madrasta deixou o enteado, o irmão dessa menina, morrer afogado, porque ela tinha ciúme dele com o pai. E aí a mãe desencarnada se encheu de ódio e estava obsediando a madrasta fazendo as coisas. E aí a menina, não sabia, né? Começou a orar para a mãe ajudar. Mas como ela fez uma prece com fé, a prece foi ouvida do nosso lado e veio ajuda para a mãe e para a madrasta. Mas quem seria ajudado se a moça estivesse fazendo a prece, recitando uma oração qualquer, olhando a novela ou coisa assim? A quem chegaria essa oração? A ninguém. Então é imprescindível, como o Espiritismo recomenda, que a gente tenha um recolhimento mental no momento da prece, que ela seja feita com fé e também imprescindível com um objetivo útil, uma finalidade justa e íntima. Porque se eu fizer uma prece que não seja uma prece com um fim útil e justo,
até é possível que eu seja atendido. Porque espírito, para fazerem coisas, está sobrando por aí. Né? Se eu odeio alguém, eu quiser fazer uma prece para que a pessoa se prejudique, é possível que espíritos desse fio de júri também atendam esse chamado, né? E façam. Só que ele e o espírito que está pedindo essa coisa negativa vão sofrer as consequências, vão acabar encontrando as consequências disso. Mas, assim, o importante disso é termos essa certeza na nossa mente de uma forma cristalina. Sempre, absolutamente sempre, que o Criador nos coloca numa situação que a gente não gostaria de estar, ele faz isso, nós precisamos passar por essa situação. Um exemplo grande disso é as doenças. Doenças, eu não gosto e ninguém gosta de doença, mas via de regra a doença é uma forma de drenar as impurezas do perispírito. Os espíritas mais antigos diziam assim, a doença, o corpo é um mata-borrão do perispírito. Mas ninguém sabe que é mata-borrão, porque ele não usa caneta de tinta há 40 anos, né? Mata-borrão era um cartão de papelão que se usava quando se usava a caneta de tinta, volta e meia era vazado, encostava no pingo vazado ali, o papelão chupava o excesso de tinta, né? Então o corpo físico frequentemente ele drena do perispírito aquelas marcas negativas que a gente deixa com as nossas ações erradas. Nesse mesmo, para exemplificar bem, nesse mesmo livro, Entre a Terra e o Céu, tem esse mesmo espírito que morreu afogado, é alguém que no passado, lá no século XIX, tinha tentado se matar, tomou um ácido, mas aí perceberam, levaram só salvá-lo. Queimou a garganta, mas ele sorriu, mas ele queria morrer. Fugiu do hospital que achou no Rio e morreu. Por isso, o desencarne dele com 5 anos afogado. E aí ele desencarnou com 5 anos, e o espírito, quando desencarna, ele não seria desencarnou criança, ele não seja adulto dói lá. Esse crescimento ocorre de forma gradual. E aí ele voltou para o mundo espiritual, ainda criança, e lá ele chorava de dor na garganta, estava cheio de feridas na garganta, daquele ácido da outra encarnação, hein? E aí foi programada uma nova encarnação em que, com 1 ano de idade, ele morreu de difteria. Para os pais e a família foi um horror, para ele foi uma maravilha. Ele voltou para lá com a garganta limpa. Ou seja, o Criador contrariou aquelas pessoas, né? Mas para aquele espírito é o que ele precisava. Porque enquanto ele não encarnasse e passasse pelo que ele passou, ele ia continuar a ficar 100 anos no mundo espiritual, ia ficar 100 anos com as feridas na garganta e sofrendo louvores. Então, é preciso que a gente tenha essa confiança, essa certeza de que sempre o Pai está certo e Ele só faz o que é bom para nós. E mais do que isso, a certeza de que sempre que precisarmos da ajuda do lado de lá, os bons espíritos estão sempre dispostos a nos auxiliar, mesmo que eles não façam o que a gente quer. Mas se é o que eu quero, eles não podem me dar, eles vão me transmitir bom ânimo, vão me transmitir fé, coragem para prosseguir enfrentando a dificuldade. Por exemplo, eu sofri um acidente e perdi meu braço. Não tem fé, não tem oração que faça meu braço nascer de novo. Mas os bons espíritos podem me encher de coragem, de força para enfrentar a minha vida sem o braço. Eu costumo dizer que os nossos problemas não têm tamanho e peso específico, que tem o tamanho e o peso que nós damos a eles. E nessa questão do braço, eu conheci uma pessoa que não tinha, perdeu um braço e uma perna ficou, eu não conseguia dobrar a perna. E estava sempre feliz, sempre alegre, era uma pessoa agradável para se tratar. Ao contrário de muitas pessoas que têm os 2 braços, as 2 pernas, enxergam bem, eu dei sempre cara de Rottweiler, né, mal-humorado, achando que a vida é uma droga, que nada sucesso. Né? Conheci um outro que perdeu num acidente as 2 mãos e estava sempre de bem com a vida. Ele ia no banco, ele contava dinheiro sem as mãos, colocava nos bolsos, digitava nas máquinas, não se achava coitadinho. Isso é um grande problema. Quando a gente se acha coitadinho diante de qualquer problema, o problema cresce e vira um paredão na nossa frente. Mas quando a gente não se acobarda, quando a gente enfrenta o problema com coragem, ele diminui de tamanho. Se eu tiver uma doença terminal e for a minha hora de desencarnar, por mais que eu reze, eu não vou continuar encarnado. Mas os bons espíritos vão me dar coragem para enfrentar esse momento. Vão me ajudar até mesmo a ser mais forte que as dores que porventura têm essa doença.
E mais do que isso, eu, espírita, tenho que ter a certeza de que eu sou um espírito imortal, que a minha vida real é do lado de lá. Aqui é uma escola onde eu vou passar um certo tempo aprendendo, mas como acontece em toda escola, eu terminei o meu curso, eu saio da escola e volto para a minha vida. E nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, vai morrer nunca. Por mais que os nossos corpos físicos morram, nós vamos continuar espíritos em evolução e cada vez mais aperfeiçoados, e mais do que isso, cada vez com mais capacidade de dirigir as nossas vidas com mais paz, com mais tranquilidade, sendo mais felizes. Porque quanto mais evoluídos, mais capacidade nós temos de ser espíritos felizes, estejamos encarnados, estejamos desencarnados. E essa questão da dor, do enfrentamento das dores e dificuldades, deve ser utilizado também, isso que a gente falou em relação à morte. A maior parte dos espíritos que eu conheço encaram a morte como se não fosse espírito. É natural que a gente sofra quando alguém desencarna, que a gente é natural, sim, a gente é perfeito ainda. Mas em espírito não pode se desesperar, ele tem que ter certeza de que aquele ente querido que desencarnou continua vivo. E se ele ama aquela pessoa que desencarnou, vai continuar amando, e aquele que desencarnou vai continuar amando também o que ficou aqui. E um dia eles vão se reencontrar, porque laços de amor real jamais se rompem. Que duas pessoas, dois espíritos que se amam, podem se separar por algum tempo, por alguma circunstância, mas obrigatoriamente vão se reunir de novo, ou do lado de lá, ou aqui no mundo espiritual, quando reencarnarem de novo. Então, na verdade, ninguém perde ninguém. É claro que nós, como eu disse, a gente pode sofrer, ficar triste pelo desencarne de entes queridos nossos, mas não podemos deixar que desespero tome conta. Em primeiro lugar, porque o desespero não vai resolver a situação. Ela não resolve a situação nenhuma. Em segundo lugar, porque se é alguém que a gente ama, o nosso desespero aumenta a dor da pessoa do lado de lá. E a gente não deve causar dor a ninguém, principalmente aqueles que a gente ama. Mas sofrer, sentir, chorar, até isso é natural, faz parte da nossa condição de espírito sendo em evolução. Espero que a gente tenha, de alguma forma, sido úteis com esses comentários, que o nosso mestre nos auxilie a compreendermos cada vez melhor as leis do Pai, e mais do que isso, que Ele nos ajude a confiarmos em Deus, porque a confiança do Pai nos torna mais fortes no enfrentamento das nossas dificuldades. Muito obrigado, Deus.